Oi, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer essa maravilhosa bolsa com apenas 2 pontos. Isso mesmo, minha gente. Com apenas 2 pontos, apenas o ponto baixo e as correntinhas, né? Então, meninas, para fazer essa bolsa eu vou usar a agulha 6mm, 6,5. Então, eu vou usar esse fio de malha ecológico, tá? Ele não é prêmio, nessa cor azul céu. Meia alça de couro sintético. Vou usar corrente número 10. Vou usar 2 alças regulares, tá? Articuladas. Vou usar o fecho imantado. E vou usar essa argola em formato de coração articulado para fazer o tarcel. E vou usar a tag com o nome da marca, tá? E vou usar também tesoura. Então, esses são os materiais que eu vou fazer essa bolsa. Então, meninas, eu vou fazer essa bolsa semelhante a essa daqui, tá? Essa bolsa, ela tem mais ou menos 22 centímetros. Eu vou começar com uma correntinha. Então, vamos lá. Eu vou fazer o meu nó. Então, eu vou fazer aqui correntinha e vou medir na fita métrica para chegar próximo do tamanho que eu quero. Por que não é exatamente o tamanho que eu quero? Porque a correntinha, ela, quando vai colocar os pontos nela, ela estica um pouquinho. Então, ela ganha comprimento. Então, vamos lá. Cheguei aqui, eu vou medir. Se não tiver no tamanho que eu quero, eu vou fazer mais um pouco. Então, deu 17. Provavelmente, quando eu fiz, ela vai ficar com 20. Então, vamos lá. Então, para fazer, essa bolsa vai ser toda no ponto baixo, tá? Então, para fazer o ponto baixo, eu vou pular que tá aqui, vou pular mais um, vou fazer na segunda. Vou aqui, faço na segunda. E vou fazer por toda a peça apenas ponto baixo. Simplesmente ponto baixo. Opa. E esse é o ponto mais fácil que existe no crochê. Depois da correntinha é o ponto baixo. Sério. Imagine você fazer uma bolsa só nesse ponto aqui, é um luxo. Então, a gente vai fazer ponto baixo, ida e volta, até chegar no comprimento que eu quero da minha bolsa. Acho que aqui ainda dá pra dar um ponto. Pronto, cheguei no final. Eu vou medir novamente, deu 20 centímetros, o tamanho daquela. Então, eu cheguei aqui, como é que eu vou fazer para voltar? Eu vou dar a volta, vou virar o trabalho, e nesse lado aqui do avesso, eu vou fazer um aqui, nesse primeiro ponto aqui. Faço um ponto baixo e vou continuar por toda a peça. Cada buraquinho desse eu vou colocar um ponto alto. Se ficar muito buraco assim, ó, só é deixar o pontinho mais folgado, tá? Pronto. Depois ele regula e ele fica do tamanho normal. Chegando aqui no final da minha segunda carreira, eu já tô assim.
Daí eu vou fazer nesse último aqui também, tá? Pra ficar bem retinho aqui durante toda a peça. Eu vou dar a volta no trabalho e vou novamente no primeiro ponto. E assim eu vou fazer por toda a peça. Então aqui não tem segredo, tá? É só continuar a fazer desse mesmo jeito até chegar no tamanho que você quer sua peça. Daí eu vou continuar por aqui. Vocês continuam por aí pro vídeo não ficar longo, tá? Eu vou pausar aqui e vou voltar quando eu estiver já com o comprimento que eu quero, certo? Parei aqui para mostrar algo para vocês, que esse fio ele é ecológico, então ele não é premium, né, para vir os fios regulares. Então vem tudo irregular assim, tá? Olha só então, a grossura desse fio. Se eu for fazer aqui vai ficar horrível, absurdo. Então eu tenho que cortar aqui e ir em busca de onde tá, ó, aqui ó, já tá remendado, eu teria que fazer a mesma coisa, seja grosso demais ou fino demais. Então chegou aqui na espessura que tava dando continuidade no meu fio, eu vou cortar e vou fazer a emenda. E como é que eu faço? Eu deixo aqui o fio que eu trabalhei e vou pegar aqui, ó, puxo e pego, deixo a ponta aqui igual e vou pegar o fio aqui, ó, e continuar. Que eu aperto para ficar o ponto ajustado e dou continuidade ao ponto. E eu vou deixando o fio no meio, que é para ele ser arrematado. E assim eu vou dar continuidade a todo o trabalho, normalmente. Tá? Eu cheguei no meu final aqui já para virar a minha peça e formar a bolsa, tá? Então, só para mostrar o comprimento para vocês, essa bolsa ficou no tamanho de 28 centímetros, tá? Só que eu ainda vou fazer os acabamentos, então a gente vai ver quanto vai ficar. E de largura de 20 centímetros. Então, vamos lá para o acabamento. Então, o acabamento eu vou fazer pontos baixos, igualmente aqui nas laterais, dando toda a volta no trabalho, tá? Então, como vai ser? Então, eu vou aqui nesse ponto, já tem um ponto que é o último da fileira, e eu vou dar mais de 2 pontos aqui dentro. Por que eu tô dando 2? Para que ele possa ficar arredondadozinho, tá? Daí eu dei um aqui, eu dou um aqui dentro e dou um no meio dos pontos baixos. Eu dou aqui um no meio, dentro e um no meio. E assim eu vou fazer por toda a peça. E eu vou fazendo e vou ajeitando. Gente, o acabamento faz toda a diferença numa peça, é incrível. Então eu vou fazendo isso por toda a peça. Eu vou fazer juntinho com vocês porque esse aqui é bem rapidinho. Quando a gente vê que ficou assim um buraco muito grande, então a gente pode dar mais um que é pra tentar preencher o buraco, tá? Aqui é o lugar que eu vou dar 3. 1, 2, 3. Ele arredondou. E aqui, ó, em vez de eu pegar aqui, eu vou pegar aqui dentro, tá? Daí o fio ficou fino, daí eu vou substituir, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, na próxima correntinha e vou unir as duas perninhas aqui
Na verdade é 3, né? Porque essa aqui é do acabamento do início da peça. E vou fazer o ponto baixo em cada buraquinho desse aqui, ó. E assim eu vou fazer por toda a peça. Quer dizer, toda a lateral, né? Ó, diferença. Esse lado para esse lado. Cheguei aqui na quina, é o lugar que eu vou fazer 3, tá? Faço 1, 2, 3 pra virar. Ficou arredondado. Vou aqui no meio, faço 1, vou dentro, faço mais 1. Que fica assim, não tem problema, tá? Depois só é puxar que ele vai ajeitar. Provavelmente ficar assim, arrebitado, você pode puxar que ele vai ficar tranquilo. Uma dica importante, tá? Quando você for fazer esse acabamento assim, você faz para o lado que você vai usar pro lado de fora, tá? Se eu não gostar desse aqui, ó, ele vai ficar pro lado de fora. Então, se eu não gostar, daí vai dar errado. Por isso que eu tenho que me atentar ao lado. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é o lado que tem algumas emendas. Esse aqui vai ficar pro lado de dentro. Então, eu fiz pro lado certo, ó, pra ficar bem bonitinho assim lá de fora, entendeu? Depois aí fica feio se eu for usar esse lado aqui, ó. Fica muito estranho. Então, quando você tá fazendo o comprimento da peça, você não se preocupa tanto, né? Mas, quando você vai fazer o acabamento, aí sim, você tem que definir qual lado que você quer. Quando é fio premium, nem precisa se preocupar com isso. Mas, quando é fio ecológico, que tem algumas imperfeições, daí a gente tem que ficar atenta, tá? Pra ficar um trabalho bem bonito. Chegando aqui, ó. Aqui eu não vou fazer, porque nós já fizemos ponto alto, que era típico da carreira, né? Então, a gente vai fazer aqui dentro mais 2 e dar o acabamento. 1, 2. E agora eu vou trazer meu fio pra cá. Daí, como é que eu faço essa finalização? Eu corto, puxo o fio. E agora eu vou trazer pra cá, ó. Não é pra esse pequenininho, não, é pra esse maiorzinho. Então, eu vou pro lado de fora, puxo o fio, venho pra cá, ó, pra formar a correntinha. Aí eu tenho que botar aqui dentro, Aí eu tenho que vir aqui por baixo, ó. Essa argola aqui que fica aqui atrás, tá vendo? Venho por baixo dela e por dentro das duas alcinhas. Puxo o fio e foi. Assim formou. E aqui é só fazer o acabamento. O arremate, na verdade. Traz aqui por dentro. Aqui também. E eu vou fazer até quando eu sentir que... desculpa. Até sentir que o fio tá bem seguro, tá? Pronto, essa é a minha base.
tá? Essa base aqui, gente, pra essa bolsa é a mesma base que eu uso pra fazer cachepôs retangulares, tá? Pra fazer tipo esse daqui, ó, que eu vou deixar aqui a fotinha. É a mesma base, mesma coisa, eu faço desse mesmo jeito, tá? Então agora a gente vai fazer a nossa bolsa. Eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo, só que eu só vou pegar a alça de trás, tá? Por quê? Porque quando eu fizer o avesso e for costurar, aí vai ficar um detalhe bem bonito. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Essas linhas aqui fora. Vai ficar bem legal. Vai ficar esse acabamento aqui, parecendo que eu coloquei uma emenda aqui, né? Mas não, tá? Então, eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos somente na última alça, tá? Então, eu vou começar daqui. Poderia começar de qualquer lado. Então, não se preocupe em fazer aumento, eu vou só seguir a mesma quantidade de pontos, tá? Deixei um pedaço, introduzi na última argola e vou assim fazendo ponto baixo. Daí eu vou deixar aqui que eu já ia arrematando. Em vez de eu colocar aqui, eu vou colocar aqui, certo? Daí agora eu já estou chegando aqui no final para fazer já a união. Aí como tá difícil aqui, mas vai dar certo. Então agora eu vou fazer a união, tá? Então eu vou pegar aqui. Primeiro, na verdade, vou arrematar. Vou puxar todo o fio. Vou vir pra cá. Vou por trás. Vou aqui por trás pegar a alcinha. Uma por dentro da correntinha e puxo o fio por dentro. Ficou assim. Então aqui, só puxar. Posso ficar retinho e fazer o acabamento. Esse lado aqui, ó, bonitinho pra dentro, certo? Então assim vai ser a minha bolsa. Então pra costurar é muito simples, eu vou costurar com fio de malha mesmo. Então aqui é o seguinte, eu poderia costurar com agulha própria pra crochê, mas eu não tenho, então eu vou costurar com o fio mesmo. Pra você não ter dúvida que tá ficando retinha, tá ponto com ponto, o que é que eu vou fazer? Aqui vai ser o final da minha peça. Então eu vou botar aqui, ó, um fio ou um marcador só pra me localizar, certo? Aqui um e aqui vai ser o outro, ó. Aqui vai ser o outro. Pronto. Aqui vai ser onde eu vou colocar os itens da minha bolsa, certo? Vamos lá. Eu vou introduzir aqui. Pra costurar essa bolsa, posso usar os dois, as 4 argolinhas das correntinhas, tá? Vou tirar o marcador daqui e vou colocar a minha agulha.
Pronto. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, tá? E vou fazer agora nas 4 alças, porque eu quero essa bolsa bem firme. Então eu vou deixar aqui por dentro para ir arrematando. Eu vou fazer aqui, ó. Boto as 4 argolinhas na minha agulha. Boto as 4 argolinhas na minha agulha. Deixo o fio aqui no meio para ir arrematando. E vou dar um ponto baixíssimo. Então, de novo. Isso aqui você pode fazer com agulha alinhavando, tá? Quem não tem essa habilidade ainda de fazer com ponto baixíssimo, só ir fazer com agulha alinhavando esses pontos. Então, botei as 4 argolas, deixei o fio aqui, puxei. Quando eu puxar, eu não vou fazer assim. Quando eu puxar, eu vou por dentro, ó, do fio e pronto. Certo? De novo. Percebi agora que não tá arrematando, porque não é ponto baixo, né? Mas depois eu arremato vindo por aqui, ó. Aqui. Eu posso dar a volta, vir por aqui. Depois eu faço isso. Vamos lá, dar continuidade. Peguei os 4. Cheguei aqui no fim, ó. Para finalizar, eu finalizo com um ponto baixo. E daí eu posso dar 2 pontos baixos, que é para fixar. Fixei. Daí, depois disso, eu corto meu fio. Puxo. E vou fazer o arremate dele. Para fazer esse arremate, só ir por dentro dos pontos. E depois, se você tem, colar. Só se você sentir, quero ficar muito segura mesmo, mais segura do que já estou em relação a fixação desses pontos aqui, né, entre os outros, só é colar, tá? A pontinha dele. Pra mim já tá firme, posso cortar. Pronto. E agora eu vou fazer esse aqui, só pra ir pro próximo. Aqui, ó, vocês verem que já tá assim, ó. Bem bonito mesmo. Vou fazer do outro pra gente virar tudo igual. Vamos lá. Então não precisa ter medo, só vira. Depois você vai ajeitando. Ajeita aqui o fundo. Ajeita aqui o outro. Nossa bolsa. Já tem meio caminho andado, né? Olha só. Olha isso. Perfeito. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer, botar o botão aqui, esqueci o nome disso. Então a gente vai botar aqui dentro, ó. A tagzinha, tá? Vou escolher essa daqui. A argola. Aqui, ó. Desse lado cá. Pronto. Já nessa bolsa, meia alça de couro sintético e meia alça de corrente. A bolsa por si já está pronta. Nossa, essa combinação ficou muito linda. Agora eu vou fazer só o tarcel pra gente finalizar e fazer a entrega dessa bolsa perfeita.
Então, meninas, para implementar ainda mais essa bolsa, a gente vai usar um chaveiro de tarsel. Então, esse passo a passo eu vou deixar no próximo vídeo, tá? Fazendo outro tarsel para vocês, para que vocês possam ver e possam implementar as bolsas e os itens de crochê de vocês, que dá uma super valorizada, tá? Então, no próximo vídeo, espero vocês para aprender o tarsel, tá bom? Então, esse foi a nossa bolsa, tá? Espero que vocês tenham gostado, com os pontos mais simples do crochê básico que você conhece, que você iniciante com certeza consegue fazer. Então, ó, essa lindeza custa muito barato, caso você queira comercializar. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ative notificações para ficar por dentro de todas as novidades e vídeos novos que vão chegar por aqui. Tchau!